Venha buscar fogo onde está a fogueira. Pentecostes 2012. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, Senhor. Recebereis o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Quando a Cris disse que lá atrás, bem atrás, lá perto da estrutural, não estou ouvindo, eu lembrei que há 13 anos eu contratei um som para 3.000 pessoas, para celebrar a primeira semana de Pentecoste. Terminei aquela semana de Pentecostes sem as pessoas nem me ouvir e nem me via e nem me ouvia. Esse ano eu contratei um som para 2 milhões de pessoas. Se não estão me ouvindo e não me vendo, ano que vem eu contrato para 3 milhões. É o caminho. Mas você tem que ouvir e ver. Veja e escute. Porque no anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e se colocou no meio deles. Pode aplaudir isso. E disse: a paz esteja convosco. E novamente o Senhor disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, vai dizer São João que estava lá, ele soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. E pode aplaudir. Quem perdoaste os pecados, lhes serão perdoados. E que eu não perdoaste, não lhes serão retidos. Jesus ressuscitado. Jesus que acabava de passar pela morte e pela ressurreição. Vai ao encontro dos seus discípulos agora. Ele sabe que os seus discípulos estão traumatizados, angustiados, derrotados, medrosos, escondidos, com medo da cruz, com medo do sofrimento. Eles viram Jesus Cristo pregado na cruz. Jesus Cristo que curava, que ressuscitava, que andava sobre as águas, que multiplicava os pães, e que amava e amava até o fim, parou na cruz. Eles têm toda a razão para estar escondido, todos os dias, com medo dos judeus. Fechava-se as portas, nem abria a porta.
estava vivendo com medo. E o Senhor aparecia no anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, no dia de domingo. Ele apareceu. Ele entrou sem abrir a porta. Lá estavam os discípulos, tremendo de medo. A paz esteja convosco, diz Jesus Cristo. Tenha paz no vosso coração, tenha paz na vossa alma, tenha paz na vossa vida. Depois, ele mostrou-lhe as mãos e o lado. Sou eu, diz Jesus Cristo. Sou eu que morri, sou eu que ressuscitei, sou eu que estou aqui. Eu não sou um fantasma, não tenha medo. Sou eu mesmo. Veja as minhas mãos, veja os meus braços, veja tudo. Me olhe de verdade. Não tenhas medo. Em seguida ele faz esse gesto maravilhoso. Qual foi o gesto que ele fez? Qual foi o gesto que ele fez em Adão? Só os que estão me ouvindo, diga. Soprou sobre eles e disse. Lembra que ontem à noite eu falei que o Senhor fez um homem maravilhoso? Eu até te disse que ele fez assim, um homem lá do Ceará, bonito, 1,80 m. Olhos maravilhosos, nariz assim, como o meu. Soprou. Porque ele fez aquele homem, mas aquele homem não tinha vida, ele não saiu do lugar. Só uma imagem, só um boneco. Precisava de alguma coisa. Aquele homem estava morto, ele não tinha vida. Adão ainda não tinha vida. Ele estava simplesmente lá, feito pelo Senhor, no chão. E o Senhor soprou sobre o nariz dele, e quando soprou sobre ele, passou o Espírito de Deus para ele. O próprio Deus passou o seu Espírito para ele, e aí sim Adão se levantou. Pode aplaudir que Adão se levantou e começou a cantar, e começou a falar, e começou a glorificar a Deus. Os apóstolos, de certa forma, eles também estavam mortos. Morto de medo, tremendo de medo, com medo de tudo, com medo da cruz, com medo dos judeus, com medo do sumo sacerdote, com medo de Pilato, com medo de César, com medo de Herodes, com medo de todos. Jesus vem e sopra sobre eles, e sopra e diz: recebeis o Espírito Santo, diz o Senhor. O que é que o Senhor disse? Pode ser mais alto? Recebeis o Espírito Santo. Homens medrosos, mulheres medrosas, recebeis o Espírito Santo. Vocês precisam do Espírito Santo, vai dizer Jesus Cristo. Vocês precisam ser ungidos no poder de Deus. Você precisa ficar cheio do Espírito Santo. Eles não entenderam isso. Naquele domingo, eles não me entenderam. Quem sabia tudo sobre o Espírito Santo era Maria. Mas Pedro, Tiago, João, André, ainda não sabia nada sobre o Espírito Santo. E domingo, quando o Senhor está voltando para a casa do Pai, Ele faz aquele pedido: não se afaste de Jerusalém, espere o cumprimento da promessa, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas. Pode aplaudir isso. As últimas palavras de Jesus Cristo para os homens, assim aqui na terra, falando de boca a boca, ouvido a ouvido, é essa promessa: recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Jesus foi subindo, Jesus foi sendo elevado, Ele foi desaparecendo, e aí entra a figura de Maria. É a última
vez, é a última imagem que nós temos de Nossa Senhora, é Maria colocando eles no cenáculo. Maria leva para aquela sala, e lá eles ficam 8 dias aprendendo com Maria. Ela vai dar uma catequese maravilhosa sobre o Espírito Santo. Ela vai fazer um retiro com eles. Ela prende eles naquela sala, e no seu conchego de mãe, ela guarda eles ali. Maria vai fazer um processo de cura, vai fazer um processo de libertação com os apóstolos. Ela vai orar por eles. Ana disse, lembra de Ana, aquela senhora que tinha quase 70 anos, esposa de Zacarias, que nunca tinha tido filho nenhum, e engravidou pela ação de Deus, promessa de Deus. O anjo Gabriel vai dizer para Zacarias: eu te anuncio uma grande alegria, Isabel concebeu. Qual foi a resposta de Zacarias? Que nada, minha mulher não pode ter concebido, ela já é uma senhora de idade avançada, ela não me deu filho quando ela era jovem, agora que os seus seios já estão passando do joelho, não vai mais dar nada. E Zacarias mesmo confessa dizendo: e eu já sou um ancião de idade avançada, ou seja, eu já sou broxa, não posso dar mais nada. E o anjo diz: mas é pelo poder de Deus, não é pelo seu poder, é pelo poder de Deus. E ela concebeu o profeta João Batista. E Maria vai visitar. E logo que Maria fica sabendo, e logo que o anjo anuncia que ela vai ser mãe de Jesus Cristo, pelo poder, pela graça do Espírito Santo, e aí ela vai correndo até Isabel, porque o anjo lhe diz: Isabel também concebeu. E quando ela chega, que ela sauda Isabel, Isabel vai dizer o quê? Diz a palavra de São Lucas, diz o Evangelho de São Lucas, que em ouvir a voz de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Pode aplaudir isso. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. E João Batista começou a pular de alegria dentro de si. Isabel mesmo disse: assim que eu ouvi a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu seio, porque ele recebeu ali já a plenitude do Espírito Santo. Ele já foi batizado logo no ventre de Isabel, porque ouviu a voz de Maria. Eu sei que nem todos que estão aqui são católicos, e os evangélicos são bem-vindos, sejam bem-vindos. E nós acolhemos vocês com alegria. Eu sei que deve ter mais de 100 mil evangélicos aqui. O que eu dou conselho para vocês, o conselho que eu posso dar para vocês, irmãos evangélicos, é: se você quiser ficar cheio do Espírito Santo, comece a se aproximar de Maria. Se aproxima de Maria e vocês ficarão cheios do Espírito Santo. Não estou pedindo para você deixar a tua igreja, eu não estou pedindo, longe de mim de pedir isso, mas eu estou pedindo que você se aproxime assim como Isabel se aproximou, e você vai ficar cheio do Espírito Santo, como ficou Zacarias, e como ficou Isabel, e como ficou o maior profeta nascido entre as mulheres, João Batista. Fique cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então ela conhecia o Espírito Santo. Quando Jesus volta para a casa do Pai, está escrito aqui, na Bíblia, em todas as Bíblias, tanto faz ser católico ou evangélico, está escrito que Maria foi para o cenáculo com eles. E orou, e jejuou, e clamou, e curou o medo, e curou a angústia, e curou a insegurança, e curou tudo que eles estavam passando. E quando eles estavam ali catequizados, conhecendo
desceu sobre eles o Espírito Santo, e aplauda o Senhor. Desceu no dia de Pentecoste, lá em Jerusalém, há 2000 anos. Em Jerusalém, nasceu naquele dia. Nasceu naquele dia. Nasceu alguma coisa naquele dia. Eles estavam reunidos. Eles estavam lá, orando com Maria. Diz a palavra que um sopro, um grande sopro, aquele mesmo sopro que Jesus havia feito, soprou sobre eles. Vai dizer na primeira leitura de hoje. Quando chegou o dia de Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos nessa noite. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania. Então encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartia e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram. Diga para a pessoa que está do teu lado, como eles ficaram? Cheios do Espírito Santo, e aplauda o Senhor. Cheio. O que é cheio é aquilo que não cabe mais nada. O que é cheio é aquilo que transborda. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E ali nasceu a igreja católica, apostólica, romana, cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Ali nasceu o que nós estamos vivendo hoje, celebrando hoje, 2000 anos. Nós estamos celebrando o que aconteceu em Jerusalém, o nascimento da igreja do Senhor, e nasceu no poder, e nasceu na graça, e nasceu na efusão, e nasceu falando em línguas, e nasceu libertando, e nasceu curando, e nasceu cheia do Espírito Santo. Católicos, você está na igreja, e a igreja é cheia do Espírito Santo. Sempre foi cheia do Espírito Santo. Sempre. Se você tem o Espírito Santo, e você tem o Espírito Santo, longe de mim de dizer que você não tem o Espírito Santo. Você foi batizado, não foi? Levanta a mão os batizados. Os crismados. Então você está com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está com você. Você tem o Espírito Santo. A igreja confirmou. O Senhor, você foi batizado no nome do Pai, no nome da Trindade. E você ficou cheio do Espírito Santo. Cheio. E na crisma, um servo do Senhor, ungido do Senhor, escolhido por Senhor, quando você tinha a idade da razão, quando você estava na adolescência, ainda adolescência, a igreja te chamou, te ungiu com o santo óleo e te disse: fique cheio do Espírito Santo. Recebeis o Espírito Santo. Foi isso que você ouviu? Não foi? Então você é cheio do Espírito Santo, seu maldito. Acreditando ou não, você está com o Espírito Santo. O Espírito Santo não desistiu de você. O Espírito Santo mora em você. Por mais cretino que você seja, por mais bandido que você seja, por mais ruim que você seja, você tem a chama de Deus dentro de você. Deus está em você.
Não posso negar isso, a igreja não nega isso, ninguém pode negar isso. A chama está em você. Talvez apagadinha, apagada ela não está. Talvez ela esteja com o tamanho de uma vela. Mas a vela tem fogo. Essa pequena chama, se você colocar o dedo e deixar 1 minuto, faça aí. Eu não posso fazer, mas você pode. Coloca o dedo aqui e deixa 1 minuto. Aqui já está esquentando. Se eu descer um pouquinho mais, a minha unha bonita vai se derreter. Feita 5 anos atrás. Ela vai se derreter. Só essa pequena chama é o suficiente para colocar fogo no mundo inteiro. Essa pequena chama. O Espírito que está em você, a chama que está em você, é suficiente para você salvar Brasília, o Brasil e o mundo. É suficiente para tudo. A chama que está em você é suficiente para você salvar a sua família, como diz São Paulo. São Paulo diz: se creres tu e tua casa será salva no nome de Jesus Cristo. Se creres, diz São Paulo. É crendo de coração que se ganha a vida eterna. Acredite, Deus está em você, o Espírito está em você. É suficiente. Não tenha medo de ser cheio do Espírito Santo. Não tenha medo de ser cheio dos dons. Não tenha medo de ser carismático. Não tenha medo de pregar, não tenha medo de falar, não tenha medo de orar pela cura das pessoas. Não tenha medo de catequizar, não tenha medo de anunciar a palavra do Senhor, não tenha medo de ajudar na libertação das pessoas, porque Deus está com você. Tome posse disso. Deus está com você. Amado de Deus, Deus está com você. Ore um pelos outros sempre. Acredite sempre. Ore em línguas, aprenda a orar em língua, aprenda os dons do Espírito Santo. O Espírito vai te dar, não precisa nem se aprender. Você está dentro de uma igreja que nasceu cheia do Espírito Santo. Se você estivesse fora da igreja, eu até ia ficar pensando: será se você tem o Espírito Santo? Se você foi batizado na igreja do Senhor, você tem, aonde você estiver, com quem você estiver, você tem a graça de Deus e você pode ficar cheio do Espírito Santo. Aumenta a tua chama. Aumenta a sua chama. Não fica regulando a tua chama. Aumenta cada vez mais. Aumenta, 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 aumenta. Aumenta na oração, aumenta no jejum, aumenta na Eucaristia, que é o corpo e sangue de Jesus Cristo. Aumenta a tua chama. Aumenta a tua chama olhando para Nossa Senhora, imitando Nossa Senhora, imitando Jesus Cristo, imitando Padre Pio, imitando Francisco de Assis, imitando os santos e santas da igreja do Senhor, que foram cheios do Espírito Santo. Aumenta. Nós somos companheiros. Nós estamos na mesma igreja de Pedro, de Paulo, de André, de Tiago. Nós estamos na mesma igreja de Francisco de Assis, na mesma igreja de Padre Pio, na mesma igreja de Nossa Senhora. Estamos na mesma estrada, caminhando na mesma direção. Você quer o que mais? Está faltando alguma coisa? Eu te pergunto, está te faltando alguma coisa? Vergonha. Só o que está faltando para os católicos. Muita vergonha na cara, no corpo, na cabeça e no coração. Vergonha. Você não precisa deixar a igreja por nada. Por nada você precisa deixar a igreja de Jesus Cristo. Não seja traidor, não largue a igreja de Jesus Cristo. Fique nessa igreja. Se você não encontrar salvação nessa igreja, você não vai encontrar salvação em lugar nenhum. É o meu corpo dado por vós.
Diga isso. É o meu corpo dado por mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua. Ele deu tudo. Ele deu tudo. Deu a vida, deu o sangue, deu a alma. Só não deu uma coisa. Dia desse eu orando e conversando com Jesus Cristo. Eu disse: Jesus Cristo, hoje eu descobri que você é egoísta. Ele quase me bateu. E foi ele que começou a me dizer: mas como eu sou egoísta? Se eu dei o meu corpo, se eu dei minha alma, se eu dei a vida, se eu dei os campos, se eu dei o ar, se eu dei a cadeira para você sentar. Eu falei: mas é egoísta. Você é egoísta. Falei: Jesus Cristo, você é egoísta. Ele disse: eu dei minha mãe. E ele me perguntou: e você já deu sua mãe para alguém? Eu falei: não, está velhinha, com 84 anos, e as pernas bem tostinhas, mas eu não dou. Ele disse: mas eu dei. E eu falei: mas o senhor continua sendo egoísta. E ele perguntou para mim: o que é que eu não te dei? Eu falei: a igreja. Você disse para Pedro: Pedro, sobre ti eu fico emocionado. Sobre ti construirei a minha. Pode aplaudir isso. A única coisa que é de Jesus Cristo, que Ele não deu para ninguém, foi a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do Senhor. Ele não deu para ninguém, meu amigo, é dele. Ele não deu para Pedro, Ele não deu para Tiago, Ele não deu para Maria, Ele não deu para Bento XVI, Ele não deu para o Frei Vilmar, e não me deu. Nós somos servos a serviço da Igreja do Senhor. Pode aplaudir isso. Nós estamos a serviço da Igreja do Senhor. É o único bem que o Senhor tem, que Ele nos deu, foi a sua igreja. Agora, com todo carinho a você e a mim, se o Senhor tivesse dado, mesmo o Senhor não dando, a gente bate na igreja, larga a igreja, xinga, deixa, fala mal. E se Ele tivesse dado para nós, o que é que a gente ia fazer com ela? Já tinha acabado. Já tinha acabado. Mas Jesus é esperto. É extremamente esperto. A igreja que nasceu cheia do Espírito Santo é de Jesus Cristo, e ninguém pode dizer o contrário. É a igreja do Senhor, forte, corajosa, decidida. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ficarmos cheios do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para depois ir para nossas casas e daqui a um ano a gente voltar de novo. Não voltamos aqui para o Tágua Park. Eu vou pedir às autoridades que mude o nome desse Tágua Park, para matar aqui os moradores de em torno do Tágua Park. Mas não mude não. Vamos só cumprimentar. Vai chamar Tágua Park Renascido em Pentecoste. Vai chamar-se. Gostou da ideia? Vai chamar. Ficará consagrado para sempre dessa maneira. O terreno é santo, é sagrado ao Senhor. Estamos aqui para isso. Está nas tuas mãos, Agnello. Fique cheio do Espírito Santo, diz o Senhor. Receba o Espírito Santo e seja as minhas testemunhas em Brasília, em Taguatinga, no Brasil e no mundo. Declare Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. E fique cheio do Espírito Santo. Anuncie para o Brasil e para o mundo que você acredita em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo te salva.
Não tem outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode te salvar. E o Jesus Cristo que te salva está te dizendo nessa noite, no início dessa noite: fique cheio do Espírito Santo. Muralhas vão cair, nada pode resistir ao poder da oração. Da semana de Pentecostes 2012, pela Central de Comunicação, Renascidos em Pentecostes. Muralhas vão cair, nada pode resistir ao poder da oração. Ao poder da oração.